Super Pace. Mesmo com o microfone comprado na 25 de março de ótima qualidade, viu, gente? Hoje somos aqui, o paizão Bruno Fernandes, porque eu vou falar aqui sobre The Pumpkin Red, que é uma obra do canal The Alten Files, que é famoso por uma série de mesmo nome de terror, um análogo de horror, The Alten Files, que é de extrema qualidade. O cara sabe fazer terror mesmo, cara. O cara consegue te deixar agonizado, aterrorizado. Ele tem um jeito de fazer terror único, uma qualidade incrível. E pra quem não sabe, Analog Horror é aqueles tipos de gênero de terror que pega alguma coisa antiga, analógica, né? Tipo fitas VHS dos anos 80. Por exemplo, tem lá uma fita que você pega e tem um desenho lá, tipo, por exemplo, Dora Aventureira, só que corrompido do mal, que também te deixa lá bem assustado e tudo mais, né, pá, uma coisa corrompida lá, toda louca, maluca lá, que brinca um pouco também com a realidade. Esse terror é muito interessante e, cara, é realmente único. Não é nada genérico igual qualquer jogo que você pega e tem um terror. Você tá, por exemplo, vai alguma casa, nossa, que genérico. E aí vai lá, tem um bicho que fica correndo atrás de você. Geme, é só nome, isso, geme. O cara te dá um susto, nem te deixa assustado, só te deixa com raiva e tal. Mas de verdade, isso aqui te faz com adulto de 57 anos, experiente, cagar nas calças, ter pesadelos. É realmente, assim, uma coisa bem perturbadora mesmo, te deixar assustado, te deixar perturbado mesmo, assim. E por causa disso, antes de analisar, eu peço que, caso você seja uma criança de 5 de idade que tem medo do Mickey Mouse da TV, tá? Que você não veja o vídeo, tá? Porque ele vai ter conteúdo bem pesado mesmo, bem pesado aqui, tá? Mas pra deixar avisado aqui pra pessoas que são mais sensíveis, tá? Pode ativar gatilhos de traumas e tudo mais, porque é bem pesado mesmo, mas terror de qualidade mesmo, pra quem é fã de terror, inclusive de Analog Horror. Isso aqui é realmente um prato cheio, é uma coisa incrível. Não é só eu que falo que esse é o melhor Analog Horror, tá? Da internet inteira, cara, porque pra vocês verem, tem muita gente que também acha isso o melhor Analog Horror na internet inteira. No caso, The Alten Files. O que eu vou falar agora é o The Pumpkin Red, né? Então, chega de falar de The Alten Files e vamos falar como funciona. É o seguinte, eu vou dar uma analisada, explicar, teorizar, tudo mais, a história e tudo mais. Falar sobre The Pumpkin, e algumas partes eu vou deixar pra vocês apreciarem, terem um gosto aqui e colocar uma legenda pra vocês conseguirem entender também o que tá acontecendo, né? Porque ninguém aqui é o rei do Duolingo do inglês, né? Então eu vou colocar aqui uma legenda em português para vocês conseguirem entender. Então é isso. Sim, ora. O que parece ser um desenho dos anos 90 começa mostrando logo o estúdio em que produziram esse tal desenho, que seria um episódio especial de Halloween de 1979. Que mostra pra gente que é bem antigo, ou nem tanto, mas enfim, seria uma fita VHS que estaria meio corrompida, já que tem bastante coisa bizarra aqui que não seria para um desenho infantil. Então, sabendo que a gente começa com um desenho que parece chamar Duck Tommy, a gente tem pelo menos um título: A Casa Misteriosa. Oh man, this year's Halloween sucks. We barely got any candy. Maybe it's because your costume looks cheap and basic. What kind of ghost looks like that? You didn't even try. At least I have a costume. You know I don't like dressing up for Halloween. Alright. Let's stop fighting. There's still plenty of time to get candy. We just gotta find a good house. Yeah, the night's not over yet. Que isso é bem bizarro. Para começar, é nos mostrado um cartaz de desaparecido do Johnny Bear, ou seja, Johnny o urso.
Obviamente o urso ia estar bem macabro, como se tivesse possuído, corrompido, enfim. Uma coisa interessante de se notar, a data aqui mostrada que é exatamente no Halloween. Outubro, dia 31, Halloween. Enquanto a gente tem a data que é 1978. Parece que não, mas como isso é um desenho feito em 1979, na verdade o que acontece é que esse 78, como a gente pode ver em datas, por exemplo, do ano 2000, do século 21, que a gente tem, por exemplo, 21, 20 ou 19 como últimos dois dígitos, aqui acontece a mesma coisa. Então é interessante de se notar isso. Wow, that was fun. We got a lot of candy. Yeah, that was so cool, Tammy. However, I think it's getting a bit too late. We should go home. Come on, Ducky. There's still so much houses we haven't visited yet. Don't tell me you're scared about trick-or-treating. I'm not. I really don't feel scared, okay? Let's just visit a few more houses and then go home. All right. Oh, what about that one? You want to go there? Oh, fine, but we're going home after that. Trick or treat! Why, hello there, little children. Are you looking for candy? Then come in, come in. We have candy for you too, silly bunnies. Wow, this house looks neat. Thank you. I'm so glad you kids like it. Now, allow me to introduce my friends. This is Billy. TVA. Hello. And the Pumpkin Rabbit. Pleasure to meet all of you. But we're really just here to get some candy, you know? Oh, little children, we have plenty of candy for you. Sorry about that. We like taking pictures of our guests every year. That way we'll never forget them. Go take a look, little children. Well, thanks for the candy, but, yeah, it's getting very late. We should go home now. Oh, really? Don't you think it's a bit dangerous for two kids like you to be wandering around the streets at this hour? I mean, yeah, but we still I have an gotta- idea. Why don't you two stay here for the night? Are you sure? We still need to go home. You sure this is a good idea? I think it's a great idea. Besides, it'll just be for one night. Alright. Ok, vamos por partes.
Pra começar, que isso revelou pra gente muito sobre a história. Pra começar, esse casal, eles sempre, todo Halloween, como é dito, o Coelho Abóbora, como é chamado, que provavelmente é o marido dessa linda senhora aqui. Como é, Mas enfim, eles sempre, no outubro, no Halloween, crianças, né, elas batem na porta da casa deles, eles dão sempre doces. E eles sempre colocam um quadro na casa deles depois de ter tirado a foto para poder não se esquecer. Lembre disso porque isso vai ser muito importante lá pra frente. Lembrando também que a criança que foi desaparecida, né, que desapareceu, ela desapareceu exatamente no Halloween. Isso não soa um pouco familiar? Crianças aparecer no Halloween e ter um quadro de uma foto dela exatamente no Halloween, tirada no Halloween, uma foto e colocado um quadro na casa desse mesmo casal. Ou seja, aquela criança passou por ali e tiraram uma foto dela pra recordar, né, do que aconteceu e tudo mais, né? Isso vai ser bem importante e bem interessante. Annie. Annie. Ducky? Oh. You scared me. How long have you been there? Where's the rest? Annie. Hello? Ducky? Ducky? Annie.
Ducky, come on, dude. This isn't funny. Ducky? I will sing your song, and it won't be very long. About a maiden sweet, and she never would do wrong. Everyone said she was pretty, she was not long in the city. All alone, oh what a pity, poor little maid. She never saw the streets of Violet on the Midwest. She had never strayed. What are you doing here? What have you done? What a naughty child, wandering around the house. I will have to punish you for being such a misbehaved little bunny. Don't worry, you won't feel a thing, and you'll get to be with us. Wouldn't you like that, little girl? Get away from me! The streets of Cairo, on the Midway, she had never strayed. She never saw the kitty, poor little girl. Tá bom, agora ficou bem óbvio o que tá acontecendo. É o seguinte, eu vou explicar tudo agora e, enfim, fique com a minha resolução da história. É o seguinte, tem esse casal que eles, obviamente, eles são burros porque eles não entendem que é doces ou travessuras. Só que aí eles dão os dois, os doces e as travessuras. Ah, mas como assim eles dão os dois? É tipo assim, eles dão outro tipo de travessura, gente. Como é, amigo? Vocês não estão entendendo, isso aqui é muito óbvio da física do Albert Einstein de Isaac Newton. Mas enfim, falando sério agora, um outro tipo de travessura, se é que vocês me entendem, cara. É realmente uma coisa perturbadora. É um casal que eles caçam crianças no Halloween, né? Outubro, no Halloween, cara. E, bom, eles dão doce e tudo mais. Eles parecem amigáveis, mas é tudo uma caçada deles. É simplesmente um bando de louco perturbado da cabeça. Simplesmente, não tem como, cara. É realmente perturbador todo esse episódio. É muito, muito assustador, realmente, cara. E quando eu falo que o negócio de qualidade é... Vocês têm que acreditar, rapaz. E não acabou, tem mais. Tem uma outra coisa que a gente tem que analisar. Talvez um segundo episódio do que seria esse desenho. Mas, enfim, continuando. Eles são um casal que, bom, caçando essas crianças e tudo mais, com uma espécie de serial killer que sempre faz a mesma coisa, tá? Captura essas crianças e deixa o corpo delas
presa no porão, cara, como forma de não esquecer, né? É uma coisa bem perturbadora mesmo e, cara, dá pra ver que quando ele tira a máscara, gente, é uma coisa, tipo assim, uma maluquice completa, cara, porque simplesmente dá pra ver que o cara tá todo lascado, todo morto, entendeu? É um negócio realmente bem assustador, assim, dá um calafrio na barriga, cara, porque parece que o cara tá morto, cara, isso mesmo, mano. Parece que o corpo dele já foi desse mundo, cara, e é uma coisa assustadora de verdade mesmo, cara. Dá pra ver toda a estética ali, que são várias crianças que vieram ali, e é simplesmente isso a história. Acho que tem uma coisa muito interessante que eu achei que tem pouca gente que percebeu, né? É que desde o momento que a moça lá, né, disse que eu não sabia de qual espécie animalesca uou, mas enfim, diz coelhos bobos, ela tá já dá pra entender, tudo aquilo ali foi simplesmente uma armadilha ali. Tipo, entra na minha casa pra ganhar uns docinhos do Halloween aqui. Você não acha que é muito perigoso ficar lá fora? Porque você não fica aqui uma noite só e aí você volta pra sua casa amanhã quando ficar de dia. E aí eles fazem isso e ninguém desconfia. Entendeu? Porque eles deixam guardado ali e ninguém vai desconfiar com o casal ali, né? Eles desaparecem bem no Halloween, mas, pô, de tanta casa, de tanta gente, que eles vão desaparecer exatamente no Halloween. E porque ia ser na casa de um casal normal ali que dá um doce pras crianças, entendeu? Então é realmente um negócio perturbador, assustador mesmo. E muito bom, inclusive, tá? É uma qualidade excelente, ele te deixa assustado, te deixa com adrenalina ali. É bem interessante. Mas enfim, dado tudo isso e vendo os créditos, né? De quem criou aqui, né? Inclusive do canal The Alton Files, que é o principal criador dessa obra. Eu falo que realmente é uma ótima qualidade, mas ainda temos o retorno do Coelho Abóbora. E simbora pra ver, gente. Que ainda tem muito mais coisas, tá bem completo e bem mais assustador. Bom, eu vou deixar algumas cenas das mais importantes pra vocês verem na íntegra. E eu vou descrever o que vai acontecer, porque é bem mais longo, é tipo o dobro de tempo do episódio anterior, né? Anterior, né? Eu tenho parado de ser burro. Mas enfim, vou dar uma descrevida aqui. É o seguinte, vai mostrando no estúdio e que esse do episódio é o retorno do Coelho Abóbora, que seria o nome dessa obra, né? Mas eu vi gente chamando de The Pumpkin Red, mas vamos assumir que esse é o nome da obra. Mas enfim, começa dizendo que tem um grupo de 4 crianças, 3 garotos e uma garota. Essa garota se chama Ray, e dos 3 garotos nós temos Poco, Ralph e Dino, que vão ser bem importantes, vocês vão ver. Enfim, eles têm a ideia de ir lá pro topo de uma colina que fica em Nash Lake. Nash Lake é uma cidade dessa obra, mas enfim, eles vão lá porque eles sabem daquela casa assombrada lá que foi famosa no Halloween, mas agora tá abandonada, pelo menos na época em que se passa esse episódio. Mas enfim, o que acontece? Eles dão até uma debochada, falam: esse negócio é assustador mesmo, vamos dar uma olhada aí. E essa é meio que a ideia, ver se entrar na casa assombrada, olha essa maluquice dos caras. E eles mesmos sabem que é louco, né? Uns malucos, porque rolou 1 bilhão de assassinato. A Ray fala ali que uma pessoa tinha visto as 2 crianças, o Duck e a Tammy, né? Enfim, entrarem na casa lá da Casal Walton. E sim, agora tem um nome, que é Casal Walton. E mostra várias crianças desaparecidas, mas muitas desaparecidas, cara. Que muitas mesmo, então dá pra ver todas no Halloween, tá? Morreram pra essa família e tudo mais. Mas enfim, que uma pessoa tinha visto exatamente no dia que essas crianças desapareceram no Halloween, entrando nessa casa. Então, ela comunicou, a polícia, né, falou e tudo mais, e comunicou a polícia, e o casal foi condenado e tudo mais
à morte e foram incinerados, simplesmente queimados, tá? Então foi meio que interditado aquele lugar lá, tá completamente abandonado. O Ralph, que não é nem burro nem nada, claro que ele, super com medo, cagando nas calças, ele decide não entrar. Obviamente porque, pô, rolou 57 bilhões de assassinatos, né? Pelos cartazes a gente pode deduzir que são de 10 a 13 anos consecutivos, 10 a 13 anos de Halloween que os caras tão metendo vapo nas crianças, cara. É coisa de louco. Não tô zoando, cara. Em todos os cartazes a gente pode contar. A gente conta 14 crianças com a Duck e o Duck e a Temi, e mais uns outros que aparecem também. Pelo menos nesse cartaz mostrado também tem outras crianças que a gente consegue ver e identificar no primeiro episódio, inclusive, cara. Enfim, é uma loucura absoluta, cara. Então eles podem ser mais de 13 ou mais de 14 anos, cara, fazendo isso, mais de 14 Halloweens. Enfim, é um casal bem velho, tá? A gente consegue ver isso ao longo do episódio. Mas enfim, por conta do que eu digo. E a gente tem umas coisas bem interessantes que são mostradas pra gente nesse episódio, né? Enfim, como eu disse, o Ralph tá nem aí. Eles falam, vocês que se ferrem aí, tá? Eu vou esperar vocês aqui fora, tá? Se dá alguma merda, eu dou vapo e vocês que se ferrem aí, tá? Então ele tá ali com a sua bola, brincando de boa, até que ela acaba quicando pra fora. Ele tem que pegar a bola dele. Mas enfim, agora sobre o casal Walton em si, é o seguinte, mano. O casal Walton, ele claramente é alguma referência ou apenas uma coincidência, o nome que foi aproveitado do próprio casal Walton de The Walton Files. Isso mesmo. Não quero dar spoiler, alguma coisa do tipo, mas só pra dizer que tem um casal em The Walton Files que se chama Casal Walton. Simplesmente. Não sei se foi easter egg, se foi coincidência ou foi apenas um nome reaproveitado, mas de qualquer jeito foi uma coisa sutil ao próprio The Walton Files. Tem gente também falando por curiosidade também, uma coisa, tem gente que tá chamando de The Walton Files, tá? Essa obra, mas não, gente, eu acho que é sim uma obra separada e não uma obra canônica no universo The Walton Files. Pode ser do mesmo universo, mas não que seja algo canônico, entendeu? Enfim. Wow. It's just like how I imagined it. It stinks. Hey, Dad told you not to bring that. Oh, it's fine. He's not gonna know. Now, let's see what else. I want you wives to bring your unsaved husbands. Children, bring your parents. Parents, bring your children. Christian, bring your neighbor. I want you to bring them here. I will not embarrass you. This is your moment of love in eternity. You said As they say, Lord, I'm coming home. Everybody that raised Well, where's that then? I want you to I guess there's only one way to find out. We'll wait on you. Come from the main Jay, door. Come from get the back here. sing it Jay. plain. I've wandered far. Come on, sir. Away from God. Oh, Spirit of God. But now I'm coming. Let's go, idiot. It's the wrong house. What? No. This has got to be the same house. Ah! He said, oh, I said, come the Lord. Hello, I see you. There's no need to hide. I know you're there. Come here.
little ones. We're sorry, ma'am. For entering your home. Honest. What's your name, little one? My name is... Do you like candy? We have lots of candy. There's plenty to go around. In fact, you're our first visitors of the night. Actually, we really need to go. Oh, please. It's the least we could do. It's been so lonely here. And climbing up that hill, you must be so tired. You know, Starving. My husband will be here soon. If you could just go fetch the candy. It's in the kitchen. but There's nothing to be worried about. I'll be right here, watching you. Christians, keep calling on God. Keep praying. There's still a few more. That you not have to go to hell. I know a way out. Follow me. Jane, look. Quick! They'll hear us. Gente, eu vou ter que regravar esse áudio, né? Na verdade, porque quase que eu passo desinformação, gente. Não tem como dormir sabendo que eu passei desinformação, tá? Então vou ter que regravar o áudio. É o seguinte, eu me confundi em 3 coisas que eu falei ao longo do vídeo aqui. E quase que fica com a desinformação aqui. Eu vou ter que ir rapidinho só pra poder dizer e não sem vão aqui o que eu vou gravar, tá? É o seguinte, primeiro que eu ia falar nesse áudio agora, né? Ia relevar um detalhe que também o vídeo inteiro tava, até agora no momento, eu tava falando que o nome dela era Ray. Na verdade eu me confundi por uma letra e na verdade é Jay o nome dela, Jay, com J, tá? Com J bem grande, tá? Então eu me confundi um pouquinho aí, até fui fazer a correção depois e tudo mais. E sobre o fato do nome da série ser The Pumpkin Red, né? Da série não, da obra ser The Pumpkin Red, né? Também foi uma confusão que eu tive. O seguinte, o cara que eu tava vendo falando sobre, né? Tô vendo um pessoal falando sobre, teve que dar pesquisada, aquele estudada da Braba, né? Tudo mais, né? Enfim, o cara pelo visto ele tinha o corretor sacana, porque era pra ser The Pumpkin Red, o Coelho Abóbora, o nome da obra, né? Enfim, por causa do Coelho Abóbora em si que tem lá, que mata as criancinhas e faz as coisas do mal, as travessuras que a gente viu no primeiro episódio, o nome dele. Mas enfim, ou pelo menos como ele é chamado. Mas enfim, o que eu queria dizer é que o cara, pelo visto, ele era pra colocar Rabbit, mas ficou Red. Então eu dei sinônimo que era, né? Eu pensei na minha cabeça que era The Pumpkin Red, o nome da obra, mas na verdade não. Pelo visto o cara escreveu errado e é The Pumpkin Red, na verdade. Então a gente pode deduzir que o nome da obra é The Pumpkin Red, vamos chamar assim, tá? O nome mais correto, assim, o mais parecido, o que mais faz sentido, tá? Inclusive dos que nos é mostrado durante os 2 episódios. The Pumpkin Red é o melhor nome que a gente pode dar pra essa obra. Enfim, o que eu tava falando também, além de eu ter errado o nome da obra e também de um personagem, é que eu tinha deduzido que o Dino, ele era um irmão da Jay, que a Jay tava cuidando dele, por ser um irmão mais novo lá, e levou
ele lá junto com o Paco e o Ralph, que eram uns amiguinhos dela. Só que é o seguinte, na verdade eu tinha me confundido. O Dino, esse cara aí, ele é mudo. Pelo visto ele é mudo, ele é burro, cego, surdo e mudo. Ele só faz uns barulhinhos, uns grunhidos, nem fala de fala, não sei se é porque ele é tímido ou coisa do tipo. Mas tipo assim, ele só grita ou dá uns grunhidos. Então falar mesmo, ele não fala, tá? Ele só emite som, na verdade. Então eu tinha confundido pensando que ele tinha feito uma fala, que é essa daí, que o papai disse pra você não trazer isso, tudo mais, e a Jay até fala que não vai ficar sabendo lá, que não tem problema. Na verdade essa é uma fala do Paco, e eu fiquei pensando nisso porque a voz tava com um tom diferente ali, tava diferente, então dava pra entender isso. Mas só isso tá, pra não ficar despercebido ali, pra não ficar que eu passei desinformação pra vocês, e é isso. Oh! Oh no, no, no! Yes. Yes, it is. Can I have it back, please? Of course. Here. I'm sorry. I'll get out of here. Wait. Don't you want your ball back? You came here just for it. Remember?
Depois do tal atentado, a Jay estranha porque o Paco não tá lá. Ele meio que desapareceu. E pra piorar ainda mais, lá fora ela consegue ouvir um grito, que obviamente é do Ralph. E nisso ela fica assustada e se esconde. Só que no ato de tentar se esconder, ela acaba derrubando um dos potes de doce que tinha na cozinha. Na verdade, o único. E sem nenhuma explicação, a luz apaga e a gente consegue ouvir passos. Ou seja, o de uma ou duas. Ou dá ruim, ou dá ruim. Where are we going? There's a way out here. Mr. and Mrs. Waterman were very, very bad people. No! No, please! I don't want to be left alone! Please don't do this! I don't want to be left alone! Please don't do this! Please! Please don't do this! Please! Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. If that mockingbird don't sing, Mama's gonna buy you a diamond ring. If that diamond ring turns glass, Mama's gonna... If that horse and cart fall down, you'll still be the sweetest little baby in town. É, gente, agora o bagulho ficou tenebroso. Pra começar, né, que o Ralph já foi conhecer a torcida do Vasco, né, que ele era muito fã, né, rapaziada. A torcida do Vasco, ele foi pro time, no caso, né, conquistou mais um sonho. Eu só queria conhecer a torcida, né. Agora ele faz parte da torcida do Vasco, gente, que legal. O Pago também, ele tinha o sonho de conhecer o Vasco também. E ele conheceu o Vasco, galera, também, tá? E também virou do time também. Os dois realizaram o sonho deles. Como vocês podem ver, com ele, a Abóbora e a moça, né, a esposa dele, né? Que é
que é nos revelado, né? Senhora Walton, né? Não é o nome em si dela, é só um jeito que para falar que é aquela pessoa lá daquela família lá, né? A senhora Walton lá, o senhor Walton, né? Como é dito pelo Duck, né? É óbvio, tá? Caso você não tenha percebido, tenha 2 neurônios no seu cérebro, tá? É extremamente óbvio que aquele é o mesmo quarto. Dá pra perceber isso nitidamente pelo relógio, inclusive, né? Que tem no quarto ali, que é o mesmo quarto do primeiro episódio. Então o Duck, ele leva ali como um tipo de assombração, um espírito, né? O Paco para aquele lugar ali. E cara, isso é bem estranho, porque como a gente pode saber, o Duck, ele no primeiro episódio e no segundo, que é esse inclusive, né, ele de 2 formas, depois de morto, ele sombra e leva as pessoas para morte iminente deles. É sério, sem zoeira. Como você pode ver, né? Pelo nome que eu errei da Temi, né? Que não era não era Temi com E, sim com A, mas a gente releva isso, né? O Duck tava chamando ela lá pro porão, lá onde tinha as crianças, como se fosse um chamado delas, pedindo por ajuda. Só que aí, né, veio o Coelho Abóbora e trouxe ela pra torcida do Vasco, né? Ela começou a fazer parte da torcida do Vasco, como você pode ver, a Coelho Abóbora. O cara burro. O senhor Walton, ele é um cara muito humilde, né? O Coelho Abóbora. O cara realmente muito humilde, cara. O cara assim, é um cara muito legal, como você pode ver, realizando o sonho das criancinhas de ir pro Vasco, gente, fazer parte do time deles, né? Mas enfim, né? Como a gente pode ver, ele é uma forma de assombração, cara. E de uma forma leva pro quarto deles pra talvez ajudar, mas o fato é que ele fecha a porta, então é provável que o espírito ele esteja amaldiçoado, tenha acontecido alguma coisa com ele. Na verdade, ele tenha se tornado um espírito maligno, ou que lá seja uma versão corrompida do espírito do Duck e tudo mais. Porque certamente não levaria outras crianças pra morte, né? Óbvio, é extremamente óbvio, né? Saber disso. Também é interessante isso, que a gente não tem um nome, mas a gente pode saber que eles falam senhora e senhor Walton, né? O Duck, pelo menos. Enfim, é um jeito que eles chamam ele. É bem interessante. E também relevado, o Paco, ele é o irmão direto da Jay, né? Por causa da fala dele, dá pra entender que o papai, né? Ou seja, o pai é dele e dela também. Ou que o Dino seja também, né? Que o Dino seja também, né? Os 3 sejam irmãos, ou até mesmo os 4, tá? Eu posso levantar essa hipótese, mas também sim. Eu não descarto a ideia também que o Dino pode ser o irmão mais novo e que a Jay tá tomando conta, tá? Mas é isso, vamos relevar e vamos continuar. I just want this to end. Hey! It's me. They're gone, Jay. It's over. Let's go home. I just need you to open the cupboard. Jay, open the cupboard. Please?
a Jay acaba acendendo a luz daquele lugar e descobre que o Dino tava o tempo todo, provavelmente tentando se esconder, obviamente, né? No caso, tentando só explorar a casa. Mas enfim, o que acontece? Dino, sabe aquele diário que a gente viu ele pegando? Enfim, assim, acho que parecia ser um diário, né? Ou agenda, álbum de fotos, alguma coisa desse tipo, do casal Walton. Aqui tem várias fotos de criança. A gente pode notar também a data do casal tirou a foto das 4 crianças, o Ralph, Jay, Dino e o Paco. O que acontece aqui é que a gente tem uma confirmação, 2 no caso. Primeiro que realmente aquilo lá que eu tinha falado, que aquela fala lá não era do Dino, e sim do verdade, já que a gente tem fala do Dino e a gente pode ver pelas falas dele que a voz é bem diferente da do Paco, e realmente a voz muda um pouco a do Paco, mas continua sendo a do Paco e não do Dino. Mas enfim, também tem outra confirmação, que é os nomes do casal Walton, a Enzo e Raquel. Raquel para Ovelhinha e Lorenzo para o Coelho Abóbora, como é denominado ele. E também que se esse acontecimento aqui das 4 crianças indo no Halloween acontece 1 ano depois do atentado da Duck e do Temi. O que já dava para se deduzir, mas a gente tem uma confirmação aqui. E também a gente vê que parece que esse é o mesmo porão do episódio 1, onde a Temi estava procurando pelo Duck, que estava chamando ela, né, como uma espécie de espírito. A Jay e o Dino vê baita de uma estranha e decidem entrar lá para ver o que tem, e vê um lugar com um montaço de porta trancada, nos lembrando de novo o porão do episódio 1. E obviamente a Jay, que não é burra nem nada, ela fecha, né, obviamente, o portão atrás deles, e as portas estão trancadas a não ser uma, e nessa uma tem um palhação estranho, e olhando pro palhaço, ela caminhando ali pra direção dele, acaba pisando numa foto de uma das crianças que esteve lá, o que pode nos dizer que ligação com elas. E o que parece é que tem uma chave na boca desse palhaço, então a Jay vai lá e toma coragem para poder pegar ela. E essa chave, ela é uma mesma, né, que pode abrir uma porta lá também, que parece ter uma saída, poder sair daquele lugar, obviamente, e acabar com tudo aquilo. É bom citar aqui que eles descobriram que a porta foi arrombada enquanto eles estavam lá no porão. Com isso eles ficam desesperados porque sabem que tem alguém ali, né? Arrombou a porta, entrou, então eles vão desesperados tentando usar aquela chave em alguma das portas. E a gente pode ver aqui que, bom, realmente tinha alguém lá e eles estão um pouquinho ferrados, tá? Só um pouquinho. people.
Playtime is over, children. This year's hunt has been so delightful. It's so much fun when they hide. But now I seek. And oh, when I find you, little bunnies, I will rip, and I will cut, and I will punish you. Wait, you doing? No, what have you done? Oh my God, there you are! Young girl, we've been looking for you all around town! Dad? You know you shouldn't be around places like this. Jesus, Jay. The things people say about this place. Let's just go. Both of you. Let's go home.
Mr. and Mrs. Waterman were very, very bad people. So many families torn apart. And though the town saw them burn on the fiery pits of hell, that house and the memory of their horrible actions still haunt the town of Nash Lake. Calma, calabreso! Que eu tive que gravar esse áudio 1.999 vezes, mas agora eu acho que vai. É o seguinte, o vídeo já tá bem longo, então eu vou vir pra parte final, podendo explicar e dando as minhas teorias, inclusive minha nota do que eu achei. Uma review bem sincera. Então, mas antes de eu fazer isso, eu preciso pedir perdão, porque em vários momentos eu fiquei fazendo humor, tipo, por exemplo, quando as crianças morriam, eu falava, nossa, a criança foi de Vasco, gente, ela realizou o sonho dela de conhecer o Vasco, gente, que legal. Então pode ter tirado um pouco de lá, pode ter feito você rir e tirado um pouco do real sentimento que o autor queria trazer, o medo, talvez não tinha sentido ou achado tão assustador assim, coisa desse tipo, talvez não tenha achado muita coisa, porque eu dei uma suavizada, vamos dizer assim, talvez tenha dado uma suavizada meu humor ali, que eu zoei, então peço desculpa por isso. Também vários momentos que eu gaguejei, que o microfone bugou, que uma sílaba ou outra não dava pra entender muito bem, tava meio ruim. O áudio também, que simulava fita VHS, também era bem difícil de compreender. Então em vários momentos eu tive que fazer uma legenda ali, tentando ao máximo, tá? Mas tipo assim, de 1000 frases, 2 eu tive que identificar que não consegui. Eu tive que tentar identificar e colocar a coisa mais precisa que eu tentei. Então, tipo assim, mas nenhuma delas foi importante, então tanto faz, no caso. Mas, enfim, é isso. Teve umas palavras que eu errei, tipo a Temi, que era para ser com A e não com E, ou a J, que eu tinha colocado Ray, tinha confundido. Por isso eu tive que corrigir bastante coisa. No começo eu só falava The Pumpkin Red, sendo que era The Pumpkin Rabbit, o nome da obra, o Coelho Abóbora em si, né? E que era do canal Delta Files, então todos os créditos da obra vão pro canal Delta Files. Mas assim, dado as minhas desculpas, né, que, bom, o negócio lançou no Halloween, 31 de outubro. E esse vídeo tá saindo 13 de dezembro. Mas enfim, dado as desculpas aqui pro meu microfone ser ruim, eu ter dado alguns erros, ou ter suavizado muito algumas coisas que são bem pesadas. Aqui nós vamos para a parte final, a parte onde eu explico as minhas teorias e falo sobre tudo. É o seguinte, primeiro, para começar com os fatos. É fato que tudo aquilo que conhece é canônico, não é um sonho, não é zoeira, não é meme, não é brincadeira, tá? Porque a gente pode deduzir isso por causa de uma fase da Jay, talvez você tenha entendido que aquilo lá pode ser um sonho, porque tem uma fala que ela fala, esse lugar é um sonho, porque na verdade ela tá incrédula, ela não tá acreditando, ela só quer que tudo aquilo ali acabe, pra você ver a crueldade, tá? A face demoníaca daquilo ali, do Coelho Abóbora implacável. Tipo, você olha pra o rosto desse vagabundo aqui, mano, não ficar assustado é meio difícil, entendeu? Pra demonstrar a crueldade, tá? A face demoníaca dessa criatura, tá? Implacável, pra quem não sabe implacável, vou dar um exemplo aqui. Um gorila é um bicho implacável. Ele é fortão, bombadão, o cara, comparado a você, o cara é quase indestrutível, tá ligado? Isso vai falar um bicho implacável, que bota medo, é forte. Então, o Coelho Abóbora é, por exemplo, isso. Melhor, Lorenzo, no caso, né? Enfim, pra você ver a crueldade do cara, ela não tá acreditando, ela tá pensando que aquilo ali é um sonho, porque não tá querendo que aquilo ali tá acontecendo mesmo, que ela vai morrer, entendeu? Então, ali, só pra alguém que tenha talvez entendido errado, não é um sonho, tudo canônico, tudo aconteceu, tudo e tudo mais, e que é bem real. Agora, outro fato aqui que eu tenho que relembrar é que, obviamente, tem espíritos e é extremamente óbvio, se não for isso, são só espíritos mesmo,
que o Lorenzo e a Raquel já estão mortos faz muito tempo, desde que eles foram realmente queimados lá. Ah, mas então por que eles estão lá na casa? Me fala aí, ô bonzão. É o seguinte, ó, dá pra notar, inclusive pela Raquel lá no começo, que ela tá bem, mas bem diferente do primeiro episódio, que tem o Duck e a Temi e tudo mais lá. Ela tá toda moribunda, parece que é um corpo, um cadáver. Tipo, por exemplo, pega aqueles bichos empalhados lá, aqueles bichos cagados lá que sei lá, o caçador pega e ele deixa lá como estátua, e o bicho fica empalado lá, como se fosse o bicho estátua. Então seria tipo isso, como se ainda estivessem vivos, mas ainda assim fosse um corpo morto, o espírito mal habitasse ali, entendeu? Uma coisa desse tipo. E o casal, ele é bem velho, entendeu? Então pode ser que ele não tenha morrido, mas depois de ter sido queimados, eu acho que não foi isso, tá ligado? E eu tenho uma teoria, inclusive, que eu vou explicar mais depois, tá? Um pouquinho depois, pra poder explicar por que eles ainda podem estar vivos mesmo depois de morto. Inclusive você pode ver que o Coelho Abóbora, o Lorenzo, né? Ele tá ali aparecendo com uma face toda violentada ali, toda sangrenta, todo sangrando, todo acabado. Então a gente pode deduzir que eles são um tipo de corpo morto, ou já estão todo acabado, entendeu? E sobre eles fazerem isso, agora vem a parte da teoria. É o seguinte, é bem provável que, como tem aquele negócio do Halloween e os espíritos estarem fortões, serem uma época assustadora e tudo mais, é bem provável que em todo Halloween eles tiram fotos, como a gente pode ver ali no álbum deles. Parece um tipo de álbum de fotos, ou diário talvez, enfim. Todo Halloween que eles sempre relembram. Você não acha meio estranho em todo Halloween eles tirarem fotos e tudo mais? Ah, mas é pra se lembrar, porque eles são uns bandos de maluco psicopata. Pode ser também. O mais provável aqui que a gente tem, quase confirmado, é que eles só fazem isso porque eles são um bando de maluco mesmo. Gostam de fazer isso por prazer mesmo. E eles gostam mesmo é por causa disso que eles fazem, sem nenhum arrependimento, porque eles são uns bandos de louco mesmo, entendeu? Talvez seja por algum trauma, sei lá, tipo, alguma pessoa deles morreu no Halloween e eles querem preencher o vazio. Pode ser provável também, mas não é o mais provável, tá? Mas enfim, o mais provável aqui, que é a minha teoria, é que em muitos momentos eu acho, cara, por exemplo, naquele álbum de fotos é como se eles tirassem as fotos e prendessem as almas das crianças. Tanto que quando aquele álbum é queimado, elas meio que são libertas e destroem o Lorenzo e a Raquel lá, entendeu? Então é extremamente provável que seja isso, tá? Então eles estejam fazendo isso para poder ter imortalidade, entendeu? Ou eles são apenas espíritos ali que realmente podem machucar, tá? Eu já vi 1.999 filmes de terror. E espíritos mesmo, até mesmo espíritos podem machucar as pessoas, tá? Mesmo que não sejam pessoas, entendeu? Ou sejam só o espírito deles que habitou no corpo deles e eles reviveram, entendeu? Ou poderia ser, tipo, todo Halloween, o Lorenzo e a Raquel vão lá e fazem um sacrifício pro Deus pra ter imortalidade, entendeu? Algum tipo de demônio, coisa desse tipo, entendeu? O que é o mais provável também pode ser por aquele próprio palhaço lá, mas mas também não pode ser, porque lá naquele quarto macabro do caramba, escrito o fim e todas as crianças mortas, que, bom, o Duck, né, ele parece sempre levar as pessoas à morte, né, que o Duck vai lá e faz a Temi abrir aquela porta lá e descobrir as crianças mortas. Enfim, é o seguinte, bom, como a gente pode ver, lá seria um tipo de espécie de paraíso. As crianças, elas precisam descobrir lá o porão e depois elas morrem, entendeu? Pra ser o fim, como se fosse o paraíso, o lugar perfeito, o lugar ali, o fim, né? Tem aquele arco-íris lá, então seria algo tipo bem macabro, tipo um paraíso desse Deus aí, entendeu? É uma coisa desse tipo para as crianças, entendeu? É bem macabro. Seria tipo uma sátira, uma ironia com um paraíso, entendeu? Mas enfim, de outra teoria também pode ter uma coisa confirmada aqui. É o seguinte, pode ser que seja mais antigo, mas não tinha falado que foram pelo número de crianças poderia ser de 10 a 13 ou até mais anos, 14, 15 Halloweens consecutivos, anos de Halloween, que os caras estão fazendo isso. Então, a gente tem confirmado aqui, pode ter uma data mais antiga, mas a data mais antiga que a gente tem é 1974 e a mais recente é 1983, da do Ralph, do Paco, do Dino e da Jay. O que acontece bem aqui é que pode ter sim uma data mais antiga, mas é provável que os caras ficaram 9 anos, sim,
Pelas minhas contas aqui de Albert Einstein, foram 9 anos confirmados, pelo menos, e os caras ficaram fazendo isso. Pode ter sido mais, já que o Billy e o TV Man, eles provavelmente não foram os primeiros, mas também pode ser que eles foram sim, e na verdade é o mais provável, eu errei aqui, tá? Mas o mais provável é que já poderiam ter também, é na verdade provável, não mais provável, tô errando bastante aqui, desculpa aqui, mas enfim, então o Billy e o TV Man, inclusive tem o TV Man, né, que ele é outra coisa que eu digo. O Billy parece que o corpo dele tá tudo acabado, entendeu? Aquele palhação lá pode ser o Billy, então pode ser tá todo acabado, pode estar relembrando dele, fazendo uma honrando o Billy, o TV Man, deixando lá no porão e tudo mais destacados. Inclusive o TV Man, eu não contei isso porque não era importante, mas talvez seja por uma teoria, que o TV Man, né, ele é aquele cara ali, ele tá ali, é óbvio, ele é um dos amigos ali que é prestado no primeiro episódio, da Duck e do Temi, entendeu? E ali ele tá com um disco que não toca uma música que é importante, pelo menos pra história, e nem a aparição dele é muito importante. Só que ele tá no fim do porão ali, tocando a música de um jeito bem estranho. Então a gente pode ver que os corpos deles são claramente os corpos deles, ou pode ser também não, ou pode ser outra coisa também. Mas tem muita coisa que é difícil de tentar fazer uma teoria ou pensar sobre, porque tem pouca informação. Talvez tenha um terceiro episódio que vai ser lançado no próximo Halloween, que diga alguma coisa sobre, que explique melhor, ou tenha algum tipo de continuação, mesmo com tudo aquilo ali que tem acabado, assombração e tudo mais. Eu também não descarto a ideia que o Paco ele pode ser irmão direto da Jay, que seria bem triste porque ela perdeu o irmão ali, né? Foi ir pra casa, o Ralph tava certo ali. O Ralph, inclusive, a gente pode ver uma sátira aqui. O Ralph, ele tá ali debochando da cara dos caras, porque eles são uns bandos de burro. Ele sabe que aquilo lá, quando o coelho abóbora tá tentando dar a bola pra ele, é uma armadilha. Então o cara tenta fugir e acaba morrendo. Então, de qualquer jeito, o Ralph tava certo, entendeu? Porque ele não foi burro. Então você pode ver, por exemplo, que não é qualquer coisa genérica, porque geralmente nesses filmes de terror ou mídia de terror tem geralmente algo tipo: o protagonista é um bilhão de QI negativo, o cara é simplesmente o cara mais burro do universo. Em vez de, sei lá, chamar a polícia porque tem um assassino, eles sabem onde tá, eles vão lá e eles fazem nada, entendeu? Lá, por exemplo, eles não poderiam chamar a polícia, não poderiam fazer nada, estavam assustados, eram frágeis, não tinham telefone, não tinham coisa desse tipo. Então eles que não fugiram, sabiam que era uma armadilha e tudo mais. Na verdade, o Ralph, no caso, né, eles foram explorar ali, não esperavam tal coisa acontecendo. Então, aqui as coisas são bem lógicas, aqui não tem, assim, coisa que não faz sentido, entendeu? Por exemplo, aquele Billy lá, ele parece uma entidade, porque o espírito ele parece estar maior do que o Billy normal, porque ele também aparece no primeiro episódio, só que de uma forma bem estranha. Aquilo lá pode ser até mesmo uma referência de Delta Files, que tem um personagem que é bem parecido, inclusive. Mas, enfim, dado as teorias e uma explicação aqui, o que a gente tem a dado momento é que a família Walton, o casal Walton, sempre as coisas aqui, desculpa pessoal, desculpa, eu estou triste, eu sou beta, que zoeira. Mas enfim, o que a gente pode deduzir aqui com a história que a gente tem até agora, o que a gente tem é o seguinte: tem um casal Walton que sempre no Halloween eles metiam vácuo nas crianças, e aí a Duck e o Temi foram lá e, sei lá, uma amiga, prima, sei lá, tanto faz, viram o Duck e a Temi entrando lá no mesmo dia, 31 de outubro, onde eles desapareceram, entrando lá naquela casa. Então comunicaram à polícia, foi investigar e viram, só que não acharam os corpos. O que me diz mais uma vez que, na verdade, talvez aqueles manequins que ficam por toda a casa e tudo mais, toda aquela decoração estranha, na verdade seja apenas para poder ilustrar eles, e na verdade o provável é que a alma deles estão presas lá, como se fosse um tipo de prisão, entendeu? Algo desse tipo, e o corpo deles não estivesse ali. E a coisa mais macabra que a gente pode pensar, mas é que o menos provável, é que eles comem o corpo das crianças como, sei lá, fosse um doce ou coisa do tipo. O que não pode ser, não é improvável, mas
é o menos provável, entendeu? Então seria algo bem macabro também, pra deixar mais assustador ainda, entendeu? Então o negócio te deixa agonizado, te deixa apavorado, aterrorizado. Mas enfim, continuando. E aí veio as 4 crianças, o Paco, o Dino, a Jay e o Ralph, que foram lá, né? Os 4 lá. Eles foram porque era Halloween, eles queriam tentar investigar a casa, né? Ficar lá, passar a noite, ver como que era, né? Bando de burro do caramba. Rolou um assassinato, né? O Ralph fica lá zoando com a cara deles porque eles são um bando de burro. Os caras vão lá, vamos ir na casa do assassinato aí, porque a gente é um bando de burro no Halloween. Nossa, que assustador, gente. Quer dar ruim. E a Jay sai traumatizada dali, entendeu? Então dá bem ruim mesmo. E acontece tudo que aconteceu e que a gente vê. Inclusive, eu meio que demorei o dobro pra poder falar de tudo isso daqui, porque o episódio tem ali 31 minutos, se não me engano. Eu vou colocar na edição de qualquer jeito se eu tiver errado. Mas enfim. E tipo, o vídeo tá com 1h e 10 minutos. Pouquinho, né, gente? Pouquinho, pelo menos pela data que eu tô gravando aqui, fazendo a estimativa, tá? Depois da versão final, provavelmente vai ficar mais, mas até enquanto são 1h e 10 de vídeo. Pouquinho, né, gente? Pouquinho, olha, achei pouco, viu? Mas enfim, dado minhas teorias e explicações, inclusive ter gaguejado aqui, peço desculpas, né? Ter enrolado um pouquinho ali, ou falado coisa com nada, porque tava tentando processar. Mas enfim, agora tá na hora de dar minha nota sincera. É o seguinte, o canal The Elton Files realmente faz obras de terror extremamente implacáveis, realmente assustadoras, agonizantes, e que te dão ali uma atenção, mesmo que você seja um cara experiente na aba de terror. Realmente você espera uma coisa e ele te entrega muito mais do que você espera. Ou tipo assim, você não tem sustos, o cara te deixa aterrorizado, talvez te dê um susto, mais uma vez ou outra, ele te deixa assustado mesmo com o mundo, com o ambiente ali, com as coisas que estão sendo mostradas, com tudo ali, com a violência dos monstros ali, violência das pessoas e tudo mais. E a história pode ser simples, mas legal, mas o que ele entrega mesmo é um terror. Eu falo aqui que o que a obra quer entregar e consegue é o que eu posso me basear pra dar nota, ou do quanto eu gostei, entendeu? Tipo, um 10 de 10 seria pra, tipo, perfeito. E eu diria que é uma das minhas, se não a melhor obra de terror da internet inteira, melhor no horror com certeza, The Elton Files. Mas sobre The Pumpkin Rabbit, eu diria que é realmente a melhor obra de terror, que mais me cativou, que eu achei mais legal, que mais me assustou também, mas me deixou ali. Talvez não tenha sido a que mais me assustou, mas tipo assim, é que eu mais gostei a ponto de poder fazer um vídeo explicando tudo, falando. Realmente pra mim é um perfeito, é um 10 de 10, consegue deixar aterrorizado. A história é simples, mas é legal. Como é mostrado ali, é tudo muito idêntico, muito verdadeiro. O que tem lógica ali, claro que é um mundo fictício, mas isso daí a gente releva. Mas enfim, esse vídeo demorou bastante para sair, deu um trabalho as legendas ali. Não vou dizer que deu muito trabalho o vídeo não, vou dizer que demorou mesmo para fazer, inclusive pela duração. Então eu peço perdão por alguns erros bobos que eu tive, ou coisa a mais ali, talvez eu não tenha entendido uma coisa ou outra. Então talvez se eu faltar eu falar alguma coisa a mais, eu peço perdão. E eu vou ter que fazer algum outro vídeo, se eu precisar falar algo mais, só das teorias, só dessas explicações, tudo em base, tá? Eu espero que você tenha aproveitado a obra de Elton Files. Também recomendo que vá conferir o canal, porque o cara, olha, manda bem no terror, viu? É de alta qualidade. Eu também quero que você vá conferir meu canal. Se gostar de algum outro vídeo aí, deixa o like se você gostou, se inscreva também para receber outros vídeos desse tipo. Se quiser que eu faça um vídeo só falando de The Elton Files, ou explicando algo melhor, fazendo alguma coisa, é só comentar aí, falar o que você achou também da obra e tudo mais. Algum erro aí que você quer que eu pare de fazer aí, que você acha que foi muito repetindo, foi muito forte. Mas enfim, peço minhas desculpas aqui pelos meus erros durante a gravação. Infelizmente não dá pra ser perfeito, inclusive com o microfone ruim, tá? Bugado, inclusive. Mas enfim, é isso. Dá o like, se inscreve se você curtiu e comenta aí sua opinião, alguma coisa que você queira.
Enfim, em base foi tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado da obra, curtido e aceitado minhas desculpas, inclusive. Mas é isso. Espero que tenham gostado e até mais.